povos. Acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Jesus amado. Josué 4:11. Jesus que falava forte, hein? Confirmação. Nossa, Jesus passou. Deus. Vamos se colocar na posição, né? Se esforçar mais. Deus falou também fortemente comigo no meu coração, na minha mente, né? Porque a gente não fala o que a gente quer. Eu nem escolhi palavra. O Senhor tirou a palavra aqui, o Senhor deu essa palavra. E o Senhor falou, e o Senhor me mostrava. Nós lendo a palavra, Deus falando a palavra, e quando vinha, o Senhor falou assim, acabou muito. Eu falei, Jesus, mas é interessante, né? E o Senhor falou na palavra. Ele falou para o sacerdote, ou o sacerdote, ou o pastor, quem que seja, né? Para poder falar, transmitir para o povo. Vai chegar o tempo. Eu não posso fazer nada. Depois, quando falar assim, mas está na desobediência. Muitos vão achar que é desobediência, é provocação, mas não é não. É o Senhor que falou. E quando o Senhor fala, a gente tem que desobedecer. Né? Porque o Senhor está irado, as coisas estão acontecendo. Tu viu aquela cidade que abriu uma carteira muito enorme, as casas tudo chique, tudo bonita, tá querendo, já tá para cair, né? 1.500 pessoas tendo que abandonar suas casas. Casas sobrados, casas mansões. Então, as coisas estão acontecendo e o povo não está acreditado das coisas que vai acontecer. Por isso que nós temos que estar debaixo da oração. O nosso refúgio é a oração. Se a gente não estiver aqui na casa do Senhor orando, buscando, mas só está difícil. Fala para um ouvido, sai para o outro. Sai para um ouvido, sai para o outro. O Senhor já me deu até estratégia. E o Senhor falou assim, coloca uma responsabilidade para a igreja toda. No dia de quarta-feira, vem, 1h, vai vir orar, já vai estar lá na escala. Porque Deus é Deus, igreja. É tempo da gente se encher a nossa boquinha, porque já não tem os 3 dias. Agora, quando tem o culto, não vem ninguém, aí fica difícil. Né? Então, mas eu creio que Deus vai me dar o quarto desse lugar. Muitos vão fazer a vontade de Deus. E aqueles que querem fazer a vontade de Deus vão ficar. Aquele que não quer, não vai aceitar o que Deus mandou fazer. Né? Mas está na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Eu creio que... E eu vou contar uma bênção, né? Para agradecer ao Senhor, né? Porque nós temos que ser gratos a Deus. E também, assim, edificar a fé do profeta. Glória a Deus. Domingo, o pastor Luiz estava pregando a palavra tremenda. Por isso que a gente tem que ficar atenta da palavra do Senhor quando o Senhor fala conosco. Né? O Senhor estava falando ali através da palavra do pastor Luiz. Deus falou tremendamente. Estava entregando as bênçãos para todo mundo. Eu peguei a minha, tomei posse da minha. Cheguei até me arrepiar. E Deus me mostrava minha filha no meio daqui da igreja. Eu falei, meu Deus, minha filha na igreja. E ela feliz. E eu falei, Senhor. E eu já estava orando, eu fiz aquela campanha juntamente. Por isso que é importante, igreja. A gente pegou o voto. A gente pega o voto, não é para dar para o homem, não. É para abençoar a casa do Senhor. Ali o Senhor deu o seu esforço. Cada ano um pouquinho que vem, Deus abençoou coisas grandes. Né? Então aí o pastor Luiz, ele foi e falou uma profecia aí para mim sem ele saber, e eu ofereci, ele não sabe de nada, e eu vi a minha filha muito feliz, e ele entregava algo ali, quando ele falou assim, Deus vai te dar uma casa própria. Deus usou ele para falar para mim que Deus ia me dar uma casa própria, ali no meio, e quando para a glória de Deus, graças a Deus, Deus é bom, minha filha, né, estava pedindo para Deus, e Deus honrou ela, graças a Deus. Deus honrou ela com um apartamento. Agora ela tem um apartamento, o apartamento próprio dela. Ela conseguiu comprar, graças a Deus. Deus deu condições para ela.
E quando eu falei assim, filha, ela falou no domingo para mim, quando eu cheguei. Eu falei assim, filha, eu já sabia, porque eu via você no meio da igreja, eu via você com a chave na mão. Só que muitas das vezes Deus mostra para nós e nós temos que fechar nossa boca. Deixar Deus trabalhar. Eu vi o tempo todo, o domingo inteiro, o Senhor me mostrando ela com essa chave. E eu fechei minha boca, não falei nada para ninguém. Quando o pastor Luiz ali entregou, eu falei, é Deus. Deus purinho. E o Senhor estava sentado, o irmão não estava comigo lá no pé, estava sentado e Deus falou comigo. Daquela forma que Deus falou comigo. Vou eu te dar. Aí o Senhor falou assim, tá bom, Senhor, eu tomei posse. E o Senhor deu, para a glória de Deus, né? Ela mora lá no 9º andar, um apartamento novo e o Senhor usar, porque Deus é Deus. Sem usar, não tem nada quebrado, novinho, porque ela não tinha direito lá no... Ela morava lá no... Aquele que estão entregando os apartamentos lá no Batão. Nossa, lá? Não, no... Esse cachorro lá. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ela não morou lá perto do lugar daquelas que tem caminhão. Eu esqueci. Não. Fala os lugares que eu quero. Cota. Hã? Cota. Não. Enfim, ela. É lá. Agora eu vou morar na onde? No centro da cidade. Deus é Deus, igreja. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Aí eu falei assim, Senhor, como que Tu é maravilhoso. Como Tu é tremendo. Porque a gente está buscando. Aí a gente não busca para nós, a gente busca para os nossos filhos, né? Para Deus dar, abençoar. A aflição dela era tão grande que todo mundo saiu. Eu estou com o nome na cabeça, não sai. Estou com o nome na cabeça. Então, Mantiqueira. Lembrei. Jesus vai lembrar. Mantiqueira. Tá vendo? Jesus é bom? O nome do seu ser glorificado, o seu vai lembrar. Mantiqueira, sabe? Aquele povo todo de lá da Mantiqueira. E só estava ela em nove famílias. Só que o dela era de aluguel. E o rapaz já tinha sido contemplado. E a mulher e o povo da prefeitura lá só enrolando, só enrolando, só enrolando, só enrolando, só enrolando. E eu falei, filha, vai sair de casa. Só enrolando. E aí ela tinha até domingo para desocupar o espaço que já tinha, a maioria já tinha saído todo mundo, porque ali era ambiental, não sai. Isso. Aí ali ela tinha que sair todo mundo daquela área, né? Porque ali é a área de risco. E não é própria para fazer casa ali. E as casas dali eram tão bonitinhas, tinha uma igreja que era muito bonitinha, mas saiu todo mundo. E ela falou assim, mãe, eu falei, filha, você não vai ficar na rua, porque meu Deus não vai deixar você desamparado. Tu acha que Deus vai me decepcionar com isso? Não vai mesmo. Confia no Senhor, que Ele vai te dar o desejo. E o Senhor já tinha me mostrado. O Senhor estava olhando na madrugada, o Senhor tinha me mostrado ela com uma casa, com um apartamento. E o Senhor tinha me mostrado. Só que eu falei assim, filha, você vai receber uma bênção de Deus. Mãe, fala o que quer. Não posso falar para o diabo não saber. Na hora certa eu vou te falar. E eu falava aqui na igreja, eu tenho uma bênção para contar, mas eu tenho que estar completa. Não adianta a gente contar a bênção se não pegou a bênção na mão. Porque tem pessoas que são incrédulos. Tem pessoas que não acreditam. Então, aí o diabo trabalha em cima. Então eu aprendi, tem que contar quando tiver, já pegou na mão. Já está lá na casinha dela, já está lá na casinha dela. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela passou um estreito muito grande. Se a outra pessoa desiste, a casa dela era um quartinho que só cabia a cama dela e uma cômoda. Aí quando chovia, ela dormia na chuva e ela não murmurava. Ela dormia na poça d'água, ela não murmurava. E ali ela passando pela prova, foi uma prova dolorida. Imagine com uma mãe como não vai sentir. Né? Uma mãe vai sentir sabendo que está deitado, sabe? Bem, e a filha está lá no processo. E foram os processos que ela passou para ela aprender a amadurecer. Às vezes tem coisas que os filhos da gente tem que passar para amadurecer, para crescer. Só passar a mão na cabeça não adianta. E ali ela aprendeu, amadurecendo ali. Passando o deserto sem reclamar. Filha, não reclama, dá glória a Deus, filha. Jesus está aprovando a tua fé. Deus chegou na última chuva que teve aí que molhou tudo mesmo. Aí não tinha como.
ela dormia, aí ela foi para casa da sogra dela. Ela falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? E com a filha, né, tudo dormindo, tudo junto. E eu falei, Senhor, minha filha lá, só tinha a casa dela, já tinha demolido um monte de casa. E eu falei, Senhor, minha filha lá naquilo dali pode deslizar. E eu com medo de deslizar lá, porque estava tudo aberto, já não tinha mais barro, como apoiar um no outro. E foram as perseguições que ela passou com a vizinha. A vizinha falou assim, a outra que ela ia alugar a casa da moça, ela passou à frente dela para poder alugar outra casa para ela ficar no estreito. Deus permite no estreito. Deus permite no estreito ela entrar. Entra no estreito. Para você receber, tem que estar no estreito. Não recebe de qualquer jeito. E ali ela passou o estreito dela, passando sem reclamar. Estava sempre sorridente, sempre alegre. Ia lá em casa, está tudo bem? Está tudo ótimo, filha. Eu sei que está tudo ótimo. Não reclama, dá glória. Né? Aí a cobra queria picar ela. A sorte dela que ela viu aquele saco. No escuro ali, é muito escuro, na mantiqueira é muito escuro. Tem tudo ali. E ali ela passando pelo processo. Quando eu cheguei e fui lá na casa dela da segunda vez, a sogra dela falou assim, eu não aguento mais, tinha uma pedra grandona, que aquela casa, se aquela chuva caísse mesmo, ia detonar a casa da sogra dela. Falou assim, quem recebeu primeiro foi a sogra dela. Você vai receber a bênção também. Fica tranquila que você vai receber a bênção. Recebeu ela e a sogra dela. A tia dele também, porque aquele processo lá daquelas casas ali para sair, quando ela estava namorando com o marido dela, ainda estava ali vendendo, ela foi para lá, morar lá, porque Deus tinha um propósito. Onde tem um servo de Deus, tem um propósito. Abençoou a família inteira. Ali, através dela, abençoou a família inteira. A tia dele, a mãe dele, saiu todo mundo. E a sogra está feliz, né? Que mora no mesmo apartamento, né? A sogra ela mora no nono, a sogra mora embaixo, porque ela pode deixar a filha dela, né? Ela ainda falou assim, Deus, é para mim morar perto da minha mãe e da minha sogra. Eu falei assim, Deus não era para perto de mim, era perto da sogra. Porque a sogra, ela não tem assim uma filha, mulher, que a sogra ela faz tudo para a sogra. Vai no mercado, ela resolve os problemas da sogra. Então a sogra não tem ciúmes, não. Eu não tenho ciúmes, porque eu sei que ela está ajudando a sogra dela. É uma segunda mãe, se um dia eu voltar, tem uma segunda mãe para ela. Porque a sogra dela ama muito ela, gosta muito dela. Eu falei, só filha, só tem que cortar negócio de canequinha. Corta esse negócio de canequinha. Tem isso, tem aquilo. Evita a canequinha. Ela fala assim, mãe, tu já está falando. Evita a canequinha. Tem 1 quilo de arroz, tem 1 quilo de feijão. Cada um tem que passar a sua prova. Agora você vai ter que pagar, tem as suas dívidas, tem luz. Lá você não pagava luz. Lá você vai ter que pagar gás encanado. Lá o negócio vai mudar. É ventilador, e lá tem elevador. Cidade, então o custo é bem mais alto. Então eu falei para ela, assim, não filha, tira, corta, vai na casa da sua sogra, só de passagem, tá tudo bem? Não pega o problema mais dela. Agora quer ir pro mercado, vão pro mercado, eles têm que se virar o que eles têm, porque agora o negócio pegou. Lá você não paga, só pagava R$150 de aluguel. Ó, R$150 de aluguel. Era 250, mas o cara tomava cachaça. Aí ela pagava menos. Quanto mais ele pegava, gastava menos. Então, igreja, ela passou os processos dela. Ela conheceu a sogra dela, e a sogra dela tudo mima muito a minha neta. Ela estragou muito a minha neta. Tem coisa que eu não aceito, mas não sou eu que vou falar, né? Mas eu só tenho que agradecer. Deus abençoe, querido. Então, eu agradeço a Deus que Deus deu a bênção para ela. Então, agora, porque a sogra dela precisa ter... Porque, para tu ver como que Deus não queria que ela fosse morar para cá, porque ela já tinha sido matriculada da filha dela lá perto da casa da sogra dela, que é perto da casa dela mesmo. Então, não era aqui perto de mim, era lá perto da sogra dela, porque Deus sabia a necessidade da sogra dela, né? Porque tudo eles se resolve ali, discussão de carro, um precisa do outro, então um ajudando o outro. Então, aqui tem meus filhos, aqui tem o Caio, tem o Peté, tem o Moisés, qualquer coisa, o corpo um, o corpo aí não tem comida, né? Então a gente não pode ficar com ciúme, a gente tem que proteger, né? Tem pessoas que têm ciúme dos filhos, protege tanto, não. Eu sou
mãe que é light. Também não me apego com muito neto, não sou de casa com muito. Eu sou um pouco seca, nessa parte eu sou seca. Você é amorosa, assim, naquela hora, naquele momento, depois passa. O povo assim, tu é diferente, não é naquela boca que fica adulando, né? Mas eu glorifico a Deus, né? Pela bênção da minha filha, né? E o inimigo não ficou feliz, não. Não fica. O inimigo não ficou feliz. Se levanta. Aí foi pro outro. O do dia 26, o meu filho, o dia 26, agora que o meu netinho fez 2 aninhos. Quando foi no domingo, o fogão do meu filho explodiu. O inimigo nunca fica contente. Por que, igreja? Porque o inimigo sabe quando a gente está perto de resiliência, ele luta. Porque o rapaz deixou um carro com ele, para ele poder, vai ficando aí. Quando você tiver um condições, você vai me dar. Então a bênção veio dobrada, então o inimigo não fica contente. E o fogo estava novinho, mas estourou. Mas isso é tudo para a glória de Deus, igreja. A gente não pode reclamar. Sabe o que meu filho fez? Tá vendo? Tu quer que queira tentar me destruir, tu não vai conseguir. Aqui não tem lugar para tu. Aí meu filho usou de autoridade. Eu fiquei olhando assim, olha, estava tendo mais autoridade que o pai. Então, igreja, nós temos que agradecer. Né? Às vezes fala assim, eu não vou contar a bênção, porque é tão pequenininha, mas tem que contar, igreja. Não temos que guardar para nós, não. Porque tem muitas pessoas que querem ouvir o tamanho do nosso Deus. Que aqui age Deus, né? Porque eu vejo, aí ele falou, no domingo mesmo eu tive a resposta. Por quê? Foi a fé. Se você tem fé, que nem um grão de mostarda, Deus abençoa. Então, aí você não fez o propósito, aí você está fazendo o propósito, está jogando a semente. A semente ela não cresce de repente, não. Isso foi coisa do ano passado. Foi coisa do ano passado, a campanha da prosperidade, a campanha daquele voto que nós fizemos. Aí vai juntando. Aí o Senhor dá a palavra final, que foi no domingo o Senhor dá a palavra final. Está lá. Ela falou assim, eu vou te levar, sabe? Ela falou assim, eu vou lá só para orar. Eu não posso para ficar fazendo visita, só para orar. Porque ela sabe, meus filhos sabem como eu sou. Eu não gosto de ficar fazendo visita para mim. Eles têm que fazer visita para mim. A comunicação é deles, não é minha. Então, eles vão lá, aí domingo também vê o meu filho, aí então Deus vai trabalhando. Entendeu? Então, a gente não ser incômodo com os filhos, né? Porque os filhos têm a sua escolha. Às vezes tem coisa que você vai ver, aí você vai querer falar, você não pode falar. Por quê? Porque quem aceita é o filho aceita, quem sou eu? Fico de fora. Fico de fora não pia. É uma realidade. Então eu aprendi muita coisa, lidar com família, lidar com filho. Eu falei assim, eu já falei com Moisés, começa a guardar dinheiro para tu ter a tua casinha, porque sua mãe não vai durar para sempre, não. Tem o seu cantinho, porque aqui é de vocês. Mas na hora que a mãe e o pai fecham o olho, a briga é tremenda. Então cada um tendo a sua casa é melhor, não é? Aí se quiser vender, se quiser jogar minhas coisas fora, joga que eu não estou vendo. Porque eu tenho o ciclo das minhas coisas. Se quiser jogar, joga. Eu faço questão de ter um prego que me dá é meu. Então, o Paulo que quis. Ele falou assim, eu sei que tanta coisa que tu tem, mas é minha, eu não quero que jogue, eu tenho que jogar. Mas eu arrumo briga com ele, porque ele joga minhas coisas, eu arrumo briga. Porque mulher assim, eu sei que todas as mulheres são assim, eu sei. E todas as mulheres são assim. Que não vai admitir ninguém jogar nada fora. Né, Gisela? Tu admite jogar tuas coisas fora? Então, não, eu que tenho que jogar. Entendeu? Então eu que tenho que jogar. Se eu não jogar, se eu ver aqui, ó, tá quebrado, pode estar quebrado. Mas eu não joguei fora, não foi eu que joguei fora, então eu não admito. Então é dessa forma, não é que eu me apegue, não me apego com isso. Mas eu tenho que tomar atitude. Eu sou de atitude. Para mim é 880. Então, se eu sou de atitude, é dessa forma. Se eu falo demais, não é pastor Luiz. Eu falo demais e não ouvi para ninguém, né? Nem que pastor Luiz. Agradeço a oportunidade. Nossa irmã Luiz vem cá, pessoal. Não falo. Não preparei nada, não tem nada para servir. Eu também não tinha preparado nada. Eu não preparei nada também. Fui lá preparar.
Nós estamos se preparando para a filha de Jesus. Jesus, maravilhoso. A gente não prepara nada, filho. Nada é preparado. Cumprimente a igreja com a paz do Aqui Senhor. não. Amém. Eu queria ter preparado uma palavra, alguma coisa para os irmãos, mas não preparei, não sabia da oportunidade, não esperava, de verdade. Eu vim mais para me alimentar, porque de uns dias para cá eu tenho sentido mais a necessidade de ouvir do que falar. Isso aí. E os cultos estão mostrando, tem falado tudo aquilo que a gente precisa ouvir, como os pastores estão sempre falando. Você tem que vir para o culto e prestar um culto racional. Ouvir a palavra e entender aquilo que é falado. Aleluia. Só que aí eu estou ficando mais curioso, estou buscando na palavra. Até conversando com a gente, eu falei, você já reparou que quando o pastor na noite está pregando, eu estou com a Bíblia aberta? Porque sempre fala para examinar as escrituras. Então, sempre que alguém fala alguma coisa, alguém prega alguma coisa, eu tento acompanhar na hora e depois eu vou buscar ainda. Foi falar isso, pô, mas isso aqui faz sentido, isso não faz sentido. Então, assim, o que eu quero passar para a igreja é isso. Vamos buscar mais na palavra, meditar na palavra, buscar ler a Bíblia, porque tudo vem de lá. A gente, quando fazemos a leitura, nós retransmitimos aquilo que está escrito. Cada um interpreta de um jeito, porque a palavra que é pregada hoje, se ela for pregada amanhã, ela pode ter uma outra interpretação ou podemos entender de outra forma. Então, a melhor coisa é buscar na palavra. E vamos aproveitar. Eu ia contar uma bênção, mas como a pastora falou, espera a bênção se concluir. A senhora estava falando, eu falei, caramba, eu tenho uma bênção para chegar. Então, espera. Eu falei, não vou contar pela metade não, vou esperar. Não, espera. Então, como ela deu esse alerta para mim, opa, deixa eu segurar, quando a bênção, eu estava já pronto, já estava pensando nisso. Não conta. Então, assim, no mais, eu peço para que os irmãos continuem meditando, continuem buscando, se preparando. E Deus é maravilhoso, Ele faz coisas que às vezes a gente duvida, né? A gente não acredita. Não é que a fé é pequena ou tem pouca fé. É que são coisas que são surpreendentes. A gente fica de bobeira mesmo. Não é que não acredita, não é que não tem fé. É que é difícil acreditar. Tem coisas que são difíceis de acreditar mesmo. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Quero que hoje venham muitas palavras para que a gente possa se alimentar bastante. E depois eu vou buscar na minha Bíblia, que eu não consegui trazer a Bíblia hoje. Amém? O soldado está te preparando, soldado. Mais alguém quer contar uma bênção? Quer contar uma bênção que louvar o Senhor Jesus? A oportunidade está aberta. Tem carreira, contar a bênção? Glória a Deus. Aleluia. Contar a bênção. Aumentar nossa fé. Isso. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão, eu tenho muitas bênçãos para contar, mas a primeira que eu vou contar é sobre essa cartinha para Deus. Quando eu estava, não sei se a pastora lembra que a Deus de Amor começou aquela campanha da cartinha para Deus, lembra? E eu fiz uma campanha eu estava trabalhando no supermercado. Aí eu estava passando uma prova muito grande, sabe o que é muito grande? Minha lágrima de sangue, porque eu dizia que era uma lágrima de sangue naquele mercado. E eu falei para o Senhor que eu ia fazer aquela cartinha, em 5 dias Deus ia me dar minha resposta. Irmão, mas eu comecei com 5 dias certinho, isso foi na quinta-feira. Eu fiz a cartinha. É que eu falei, eu não tenho vergonha de falar, eu falei para o pastor, eu não sei escrever, mas o Senhor Jesus sabe o que eu peço no meu coração. Com 5 dias que eu cheguei no mercado e o meu patrão, meu ex-patrão, falou assim, olha, Rita, sobe aqui em cima que eu quero falar contigo. Eu falei, Senhor, é hoje que eu saio daqui. Eu peço para entrar, mas para sair eu não peço não. Aí quando ele falou assim, olha, aqui
aqui tu vai assinar a sua folha de aviso, você está de aviso. Não, você foi mandado embora. Eu falei assim, nossa, eu desci a escada de lá de cima do supermercado, eu falei, meu Deus, eu pulo daqui, de alegria, como é que é? Aí o menino falou assim, caramba, parece que tu é feiticeira. Porque tu falou que em 5 dias tu ia sair daqui e saiu mesmo. Eu falei, porque eu sirvo um Deus que é poderoso. Aí eu comecei agora, eu comecei a cartinha aqui, eu pedi para o Senhor, digo, Senhor, eu não aceito, porque eu trabalho com quentinha, né? Todo mundo aqui sabe, né? E eu no domingo, eu falei, Senhor, eu vou fazer um propósito, que Deus vai entrar no propósito na minha vida e eu vou cumprir, em nome de Jesus. O Senhor sabe que eu não sei escrever, mas o Senhor sabe que eu estou escrevendo no meu coração. Menino, foi na segunda-feira. Quando vocês não imaginam, quando eu olhei assim, comecei, quando eu abri a minha porta, gente, foi de 1 hora, pode ter em Jesus Cristo. 1 hora eu fiquei doida. Saiu 15 marmitas numa hora só. Aí eu falei, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, porque eu digo, não. Aí ele falou, você não pediu? Então eu estou aqui, para dar a sua resposta. Então, irmão, eu faço com propósito, que Deus vai honrar. Eu ia contar isso aqui domingo. Mas aí não deu para contar, mas faço um propósito que Deus vai honrar a vida de vocês. E os comércios também, né? Eu creio que Deus vai abrir também umas portas de um restaurante em nome de Jesus. No final dessa campanha, eu vou contar uma coisa muito grande. Essa é a Só que não tem música, não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento. Não, na verdade não. Não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento. É capela. Eu quero que. Como já deu. Vida. É. Como já deu. No gogó? É. Não tem, tá carregando. Por que não caiu? Aonde? Na minha bolsa. Tá carregando. O meu. O teu. Agora tá aqui. Essa aqui não é deserto, não. Não é verdade, não. Já saiu. Tá saindo. Ele na minha casa. Em nome de Jesus. Porque aqui não tem caixa, não tem dinheiro, né? Mas tudo aí, eu ligo aí, Desconectado. Deixa eu ligar a essa. Desconectado. Aleluia. Tá ligado agora, só colocando. Aleluia. Tá ligado? Glória a Deus. Aleluia. Caminhando eu vou pra Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Aleluia. Já foi. Como aquele quero subir, mas algo que eu puder só pra te ver, para ti, chama tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aleluia!
minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas de santidade, derrama somente a ti, pois o Senhor é bem maior, vai o milagre. Oh, glória! Aleluia! Como Zaqueu, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua bênção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Jeová. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largura de seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha figura, sai toda a vida, me ensina a ter santidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é bem maior. Aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é bem maior, faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é bem maior, faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é maior, faz o milagre em mim. Aleluia! Jesus maravilhoso! Deus é bom o tempo todo. É show mesmo. Glória a Deus. Deus vai sarar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica muito saboroso e é Oi. pão de Fica cheio de alegria. Oh, glória. Meus irmãos, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos entrar na palavra, né? É. Eita, Jesus. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Lucas capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo, aleluia, 8 ao 10. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa a busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegremos-nos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Que palavra, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, através da sua palavra. Que ele tem alegria, louvado seja o nome do Senhor. Quando um pecador se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Nós estamos vivendo, meus irmãos, louvado seja os seus tempos difíceis. Sim ou não, meus irmãos? Estamos vendo, louvado seja o Senhor, o cumprimento da palavra. O Senhor, louvado seja o Senhor, a cada dia tem se revelado, louvado seja o Senhor, mas muitos não estão atentos no que o Senhor tem revelado. Muitos estão desapercebidos. Jesus falou bem claro, louvado seja o Senhor, aleluia, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos isso se cumprir, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, aleluia. Hoje se mata a troco de nada, irmão. Né? Louvado seja o Senhor, é o amor, aleluia, se esfriando, irmão. Nós vemos, louvado seja o Senhor, aleluia, o que o Senhor falou através dessa palavra, louvado seja o Senhor, que Ele ama aquele que se arrepende. Ele ama, louvado seja o Senhor, aquele que se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Mas aquele que não se arrepende, aquele que não se converte, meus irmãos, segue-se o juízo. E o juízo, louvado seja o Senhor, está se cumprindo. Nós estamos vendo, louvado seja o Senhor, o que está acontecendo no mundo, irmão. Nevasca, sim ou não? Chuvas, aleluia, acima da média. Louvado seja o Senhor, como a nossa pastora Valéria citou, o que está acontecendo na Itália. Hoje, louvado seja o Senhor, aleluia, a primeira ministra da Itália, a Meloni, sobrevoou aquela parte. E ela viu, louvado seja o Senhor, a cratera, irmão. A cratera. Aonde teve que se evacuar aquelas casas. Porque, louvado seja o Senhor, estava em risco iminente daquelas casas deslizarem. Já estava cheio de caminhão lá embaixo. Né? Engolindo, né? Louvado seja o Senhor, engolindo, irmão. Aquelas casas, engolindo automóveis, engolindo, louvado seja o Senhor, estradas. Louvado seja o Senhor. É a palavra do Senhor se cumprir, irmão. O Senhor falou bem claro que não ficaria pedra. E a palavra se cumprir, irmão. Nós vemos, louvado seja o Senhor, que no ano passado, aleluia, foi-se, aleluia, ajustado o relógio do juízo. Já viu o relógio do juízo? Estava em 89 segundos. Esse ano já foi reajustado novamente para 85 segundos. Estamos prestes, louvado seja o Senhor, a viver um colapso de uma, louvado seja o Senhor, de uma guerra nuclear, de uma catástrofe natural. Esse o cientista falando, irmão. Louvado seja o Senhor. Esses cientistas do juízo ainda foram mais cautelosos, porque eu já vi outro cientista falando, irmão, que a Terra não aguenta 10 anos.
Do jeito que está, Luiz, do jeito que está o aquecimento global, do jeito que está, louvado seja o Senhor, aleluia, as estações abaladas, irmão, a rotação da terra acelerada, não aguenta 10 anos, irmão. E tem muitas pessoas que estão aí, louvado seja o Senhor, vivendo, louvado seja o Senhor, como se vivesse, vai viver, aleluia, 10, 20, 30, 50 anos. E Jesus está todos os dias nos alertando. Culto fora, que culto o Senhor está falando? Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. E o povo, louvado seja o Senhor, está desapercebido. Aleluia! Louvado seja o Senhor, aleluia! Como nós vemos na palavra, louvado seja o Senhor, tinha 5, aleluia, noivas. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Estavam desapercebidas. As prudentes estavam vigilantes. As prudentes, quem são essas prudentes, irmão? São aquelas, louvado seja o Senhor, que têm responsabilidade. São aquelas que têm compromisso. São aquelas que são fiéis ao Senhor. São aquelas que são obedientes, louvado seja o Senhor. São aquelas, louvado seja o Senhor, aleluia, que não trocam, louvado seja o Senhor, a sua primogenitura, não trocam a sua coroa da salvação, não trocam, louvado seja o Senhor, o seu galardão no céu por nada terreno. Enquanto, louvado seja o Senhor, as prudentes estavam vigilantes, as nécias estavam, opa, é o carnaval, festa, alegria, aí veio o noivo. E aí? O noivo veio, buscou as prudentes, porque o noivo não vai levar a noiva de qualquer jeito, vai? O noivo não vai buscar a noiva, ela vai desmantelada. O noivo não vai buscar, louvado seja o Senhor, a noiva prostituta, não, irmão. Ele vai buscar a noiva prudente, a noiva zelosa. A noiva, louvado seja o Senhor, conforme nós vemos aqui na palavra, a noiva que se arrependeu, renunciou e se consertou. Nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estão aí, irmão, amigo, o diabo não se esconde mais, irmão. Antigamente, louvado seja o Senhor, não falava de bruxaria, de ocultismo, falava? Não falava, tu não via, louvado seja o Senhor, ritual, assim, aleluia, a céu aberto, tu via? Não? Hoje é televisionado, irmão, ritual, a céu aberto, para todo mundo, é entretenimento. É pisca-pisca de drone. O Alok fez lá, louvado seja o Senhor, em Copacabana. Você viu o que ele fez? Louvado seja o Senhor, um monte de drone fez, louvado seja o Senhor, uma abertura no céu e um monte, louvado seja o Senhor, caindo, e um monte de cometas caindo. O que é aquilo ali, irmão? É uma linguagem subliminar, dizendo, louvado seja o Senhor. O que é um portal aberto? Significa os anjos que foram expulsos do céu, que estão aqui na terra atormentando, irmão. A mensagem subliminar está aí, irmão, para todo mundo enxergar. Está todo mundo aí, para todo mundo ver. Louvado seja o Senhor. Aí depois, não se contentando, ele fez louvado seja o Senhor. Aí um rosto. O que significa aquele rosto? É a besta, louvado seja o Senhor, que recebeu a autoridade para falar. E o que significa essa besta? A inteligência artificial. Está aí. Louvado seja o Senhor. Está nítido, irmão. A palavra se cumprir, irmão. Louvado seja o Senhor. Jesus falou bem claro, louvado seja o Senhor. Se porventura, louvado seja o Senhor, o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé sobre a terra. Meus irmãos? Porque, louvado seja o Senhor, tem muitas pessoas, louvado seja o Senhor, está preocupada, louvado seja o Senhor, o que vai jantar, está preocupada com a roupa, está preocupada com o boleto, está preocupada com o carrinho, está preocupada, louvado seja o Senhor, aleluia a Deus com o IPTU, está preocupada com o IPVA, está preocupada com o licenciamento, está preocupada com a multa, louvado seja o Senhor, está preocupada com todas essas coisas. Mas é a tua alma. A tua alma. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Esta mulher se alegrou quando achou, louvado seja o Senhor. Quem que não fica feliz, irmão? Quando você pede uma situação, uma coisa,
e você encontra, quem que não fica feliz? Você não consegue se você quer contagiar as pessoas, sim ou não? Você quer compartilhar. Você quer louvar o Senhor, louvar o Senhor, dividir, louvar o Senhor, aquela alegria. Assim, louvado seja o nome do Senhor. Quando essa mulher louva o Senhor, eu tinha perdido uma dracma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje eu me encontrei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar a minha vizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Para estar comigo, para se alegrar comigo, para banquetear comigo, louvado seja o nome do Senhor. E compartilhar, louvado seja o Senhor, do bem mais precioso que é, louvado seja o Senhor, a alegria de ter a presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tempos trabalhosos. E hoje foi falado novamente. As notícias estão aí, irmão, para todo mundo enxergar. Um novo vírus. Já viu um novo vírus, Simone? Hã? É 40 a 75% de letalidade. Não tem cura para esse vírus. Sabia? Louvado, não tem nem vacina para ele. Louvado se não colocar até o nome no vírus. Lipos, né? Lipos. E aí, louvado seja o Senhor, já louvado seja o Senhor, contaminou 5 pessoas lá na Índia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus falou bem claro, meus irmãos, o que iria acontecer. Louvado seja o Senhor. Nós estamos vivendo, louvado seja o Senhor, tempos que nós temos que se agarrar mais com Jesus, irmão. Nos fortalecer na palavra. Louvado seja o Senhor. Está atento, louvado seja o Senhor. Porque, meus irmãos, louvado seja o Senhor, a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento vai soar a trombeta. Aí vamos dizer assim: onde está aquele povo barulhento? Com passar não vai ver nem o irmão. Ouve só voz de lamento. Aqui neste momento aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Ouve só voz de lamento. Aqui neste momento aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, ela tem se cumprido, meus irmãos, uma a uma. Nós estamos vivendo, louvado seja o Senhor, tempos, louvado seja o Senhor, difíceis, irmão. Louvado seja o Senhor, até mesmo louvado seja o Senhor para servir a Deus. Louvado seja o Senhor, a rebeldia, a desobediência, irmão, tem louvado seja aumentado, irmão. Nós estamos vivendo, louvado seja o Senhor, o aumento, louvado seja o Senhor, dos escândalos. Nós estamos, Jesus falou bem claro, é mísero que isso aconteça, para que os fiéis se manifestem, para que os fiéis não se conformem, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, louvado seja o Senhor, ela ficou feliz, assim como Jesus, louvado seja o Senhor, nos fala através da sua palavra. Aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Olha o amor de Deus, irmão. Enviou o seu filho. Louvado seja o Senhor, para curar, para libertar, para salvar, louvado seja o Senhor, para transformar vidas, louvado seja o Senhor. Mas nós estamos vendo, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que não querem ouvir. Não querem ouvir, louvado seja o Senhor, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estão rejeitando, louvado seja o Senhor, a palavra da salvação. Estão rejeitando Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estão negando a Jesus. Jesus está dando oportunidade a todos, irmão. Todo momento Jesus está dando oportunidade.
Não, meus irmãos. Porque quem conhece e examina a palavra sabe. Sabe que é o que Jesus está falando, irmão. Sabe, louvado seja o Senhor, que a profecia se cumpriu, irmão. Nós estamos vendo, louvado seja o Senhor, vários estados do Brasil sofrendo enchentes aí absurdas, irmão. Louvado seja o Senhor, estamos vendo, louvado seja o Senhor, rios enchendo, nós estamos vivendo, louvado seja o Senhor, ciclones atingindo o Brasil, nevasca destruindo, matando. Quantas pessoas hoje estavam aqui, amanhã não estava mais, irmão. Um exemplo, louvado seja o Senhor, aquela. Você acompanhou, aconteceu na corretora lá de Goiás? Você viu? Viu, Simone? Viu, abençoado? O síndico matou ela. A corretora lá de Goiás. Estava lá perseguindo ela, desligando a luz dela, desligando a água. Ela desceu, louvado seja o nome do Senhor, para ver o que estava acontecendo lá no subsolo, lá, que desligaram a energia dela, discutiu com o síndico lá e o síndico matou ela. Meu Deus. Por causa de, sabe de quê, irmão? Por causa de inovação, de competição entre os dois. Ele, inovação, também alocava alguns apartamentos, ela alocava outros apartamentos. Aí tinha aquela rivalidade, sabe? Um peitando o outro. Ele se achou no direito de matar ela. E aí, inovação, há 40 e poucos dias, ela sumida. A família procurando. Até que hoje, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, ele confessou. E levou os policiais até onde tinha jogado o corpo. Jogou o corpo, louvado seja o Senhor, como se não fosse nada, numa estrada, no mato. E aí, louvado seja, para você ver, irmãos. Para você ver, irmãos. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer sobre uma coisa só. O diabo não está brincando de ser diabo, irmão. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. É o que ele está fazendo, irmão. Seja na família, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estava vendo no Instagram hoje. Ontem, quer dizer. Duas pessoas brigaram. Aí o outro meteu uma facada no outro e o cara cuspindo sangue lá. Para tu ver como é que está a situação. Matou o cara. Na discussão, irmãos. Meu Deus. Hoje tu tem que estar uma de... Irmão, dê uma de bocó. Não briga com ninguém, não. Tu não sabe o que o cara está levando, cara. Tu não sabe se o cara está com uma chave de fenda, uma faca, uma arma. É melhor ser um bocó vivo do que ser um herói morto. Irmão? Tu vai lá no cemitério, as primeiras camas estão lá nos valentes. Né? É aquele que brigava, acontecia, fazia, levava. Hoje tem que ser assim, irmão. Pedir a misericórdia para o Senhor. Senhor, vem para minha casa, guarda, louvado seja o Senhor no trânsito, louvado seja o Senhor no trabalho, irmão. O que louvado seja o Senhor? Nós vemos o que aconteceu, louvado seja o Senhor, por inveja. Caim matou Abel. Sim ou não, irmão? É o que está acontecendo hoje, irmão. Sabe? Louvado seja o Senhor. Nós estamos vivendo tempos, aleluia, difíceis, irmão. Nós estamos vivendo, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, ela se afunilando. Jesus, louvado seja o Senhor, ele está à porta, irmão. Ele está voltando. Nós estamos vendo, louvado seja o Senhor, o que tem acontecendo dentro da igreja e fora da igreja, irmão. Quem serve e quem não serve. Ovelha e monte. A direita, ovelha. A esquerda, É a realidade. É a realidade, irmão. É o joio e o trigo, irmão. O joio, louvado seja o Senhor, lá dentro, aí no fogo ali, queima. O trigo sobressai. Floresce, cresce, né? Fortifica, dá fruto. Louvado
Louvado seja o Senhor. Essa mulher, ela ficou feliz, ela ficou alegre. Aí, o plano de Deus, louvado seja o Senhor, é salvar. O plano de Deus é libertar. O plano de Deus, louvado seja o Senhor, é curar, louvado seja o Senhor. Mas as pessoas, meus irmãos, louvado seja o Senhor, elas querem mais os benefícios do que o abençoador. Hoje tem pessoas que pensam que Deus, louvado seja o Senhor, é só para servir ela. Não, eu chego lá 9 horas, chego 10 horas, um exemplo. Chego lá a hora que eu quero no culto, né? Deus tem obrigação de me abençoar, não. Não. Aí muitas das vezes você vê a pessoa não recebendo o bênção, por quê? Por que Deus vai abençoar a pessoa que não é fiel a Ele? Tu vai louvar seja o Senhor. Um exemplo, tu é o dono de uma empresa. Tu tem um funcionário que falta, pinta e borda. Tu vai promover ele? É nunca. É a mesma coisa na igreja, pô. Não dá prejuízo. É melhor tu tirar, porque senão vai falir a tua empresa, irmão. Cortar pela raiz. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai abençoar quem Ele quer que Ele, irmão. Que tal louvado seja o Senhor, demonstrando a Ele que quer compromisso, irmão. Que quer honrá-lo. Que tal louvado seja o Senhor, na casa dele, não com segundos interesses, irmão. Mas com propósito, louvado seja o Senhor, de ter uma vida regenerada, de ter uma vida transformada, né? Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, de ser um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Ser uma bênção. Aí, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Deus nos esquadria por dentro e por fora, irmão. Deus nos conhece, irmão. Eu posso chegar aqui e enganar a pastora. Posso enganar a igreja, mas Deus ninguém engana, irmão. E a palavra de Deus foi bem claro. Jamais o perverso vai permanecer na congregação do justo. Não. O próprio Deus tira, irmão. O próprio Deus arranca, irmão. Porque a obra é dele. A igreja é dele. A igreja tem dono? Tem Deus. Deus é o dono da igreja. Jesus. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que derramou o seu sangue. Nós aqui, louvado seja o Senhor, somos o instrumento da mão dele. Para Ele usar e fazer conforme Ele quer. Hoje, louvado seja o Senhor, nós estamos vivendo assim, irmãos. Onde se fala a verdade, louvado seja o Senhor, as pessoas entendem errado, irmão. Entendem conforme os seus próprios deleites. Louvado seja o Senhor, não quer ouvir. Ah, aquele pastor ali, ele é muito não sei o quê. Aquela pastora ali, não sei muito não sei o quê. Ah, louvado seja não sei o quê. Não, meu irmão. Como é que eu vou provar se tu é capaz se você não é apertado? Todo mundo, para você chegar a um objetivo, tem que tomar um aperto, irmão. Opa! Né? Ah, eu vou colocar o Luiz de gerente. Aí tem que louvar se não ser um problema na empresa. Vamos ver se ele é gerente mesmo para resolver o problema. Fora. Pô. Fora. Ele vai ter seu braço de um, vai ter seu braço de outro. Aí, pô. Aí ele botou fora, o problema tá fora. Ele vê a capacidade dele resolver o problema, irmão. Vai ser, assim, o Senhor, vamos ver se ele vai ter a capacidade de resolver o problema, assim, o Senhor, e fazer que a empresa venha evoluir, venha crescer. Louvado seja o Senhor, assim é a obra de Deus, irmão. Deus, louvado seja o Senhor, aquilo que está atrapalhando, Deus tira, irmão. Para que a obra, louvado seja o Senhor, a venha crescer, irmão. Né? Venha prosperar. Essa mulher, louvado seja o Senhor, imagine se ela ficasse calada. Ah, eu recebi a bênção, vou ficar calada, não. Ela ficou alegre, ficou feliz. Ela compartilhou. Ela, louvado seja o Senhor, dividiu. É como a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, louvado seja o Senhor. O que aconteceu com aquele carcereiro, aquela família. Ali fizeram a mesa, sentaram, participaram do banquete. Nós vemos o que aconteceu com Davi, louvado seja o Senhor. Estava lá tomando conta das ovelhas.
trabalhando. O próprio Deus mandou chamar ele. Ninguém vai sentar à mesa quando ele não, se ele não chegar. Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus honra quem é fiel a ele, irmão. Ah, Deus, quem é infiel? Não, irmão. Quem é fiel a Deus, Deus honra, irmão. Deus abençoa. Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que estar atentos, irmão. Nós temos que estar, louvado seja o Senhor, glória a Deus, louvado seja o Senhor, com os ouvidos atentos. Não é tempo de brincar, irmão. Não é tempo de ficar, olhando, fulano, beltrano, ciclano, não, irmão. Não é tempo, louvado seja o nome do Senhor, de ficar, glória a Deus, cocheando em dois pensamentos. É tempo, louvado seja o Senhor, de nós estarmos, louvado seja o Senhor, escaparmos pela nossa salvação. Escapa aqui pela nossa salvação, porque se tu ficar, louvado seja o Senhor, preocupado, fulano, beltrano, ciclano, acabamos ficando juntos. Acabamos ficando juntos. Louvado seja o nome do Senhor, é a mesma coisa que aquele pai. E quer, ele, ali no Marcelo Chego, quer resolver o problema dos filhos. Sim ou não? Sim. Aí ele tenta resolver o problema dos filhos, para resolver a briga. Ele não cuida da saúde dele e tem um infarto. Morre. Hã? Os filhos vão continuar. Pô. Ele tentou resolver o problema dos filhos. Não cuidou dele. A saúde dele. A morte veio, levou. Os filhos continuaram. Continuaram a briga, daqui a pouco se apazigua. E o pai já foi. A mãe. E ele fica aí, se quiser de novo. É o que a pastora falou, é verdade. Tem coisa, meus irmãos, nós temos que tu tem que deixar o filho passar. Tem que deixar, assim, Senhor. Aí fica só observando. Vai botar a mão na tomada, vai tomar um choque. Vai botar a mão na tomada, vai tomar um choque. Vai botar, toma e toma. Avisou? Não quis testar? É assim, irmão. Deus avisa ou não avisa? Deus avisa, irmão. Louvado seja o Senhor. Mesma coisa, a consciência ele falou, não passa ali. E a pessoa vai. Vai lá. Bateu. Aí o carro bate, aí a pipoco vem na testa dele. Né? Ela tem bala perdida não tem nada. E bala achada. Né, Brasil? Mas por que eu posso? Estou falando, é realidade, irmão. Não é nenhuma fábula, é realidade, irmão. O Senhor fala, o Espírito Santo fala, não fala? A consciência nos avisa, não avisa? Louvado seja o Senhor, glória a Deus, você orienta, você ensina, você louvado seja o Senhor. É que nem nós falamos outro dia aqui, para ele não estar falando dele, irmão. Parece que eu estou falando mandarim, aí a Rita está falando chinês, americano, a Simone está falando grego. Né? Louvado seja o Senhor, todo mundo fala a mesma língua no mundo. Mas por devido à arrogância, à soberba, sabe da Torre de Babel? O que aconteceu com a Torre de Babel? Queriam fazer mais, né? Deus foi lá e mudou a língua, pronto, ninguém se entendia. Né? Pronto. Rapidinho resolveu construir mais nada, não tem como se comunicar, e aí? E a queda da torre. Cada arrogância, da soberba do ser humano. Querer desobedecer a Deus. Deus não vai ser o Senhor faz isso, irmão. Deus não vai ser o Senhor. Ele fala através da sua palavra que ele resiste ao soberbo. Ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Louvado seja o Senhor. Aquele que é humilde, aleluia, puro de coração, Deus exalta, irmão. Amém? Amém. Se põe de pé em nome de Jesus. Oh, glória.
Glória a Deus. Tem coisa, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Um exemplo que eu vou citar bem nítido para você entender. Mais nítido do que isso Abraão estava orando. Senhor, salva meu filho, meu sobrinho, Ló. Resgata ele. Senhor, se tiver 5 justos, o Senhor salva. Se tiver 10, se tiver 1, sim. Tiro ele e destrua a cidade. Não foi isso que Deus falou? Tiro ele e destrua a cidade. É uma coisa ou outra. Aí Deus mandou um anjo lá para resgatar Ló e a sua família. Falou ou o Senhor falou? Tirou de Sodoma e Gomorra. O anjo, como o Senhor falou, não olha para trás. A vez foi dado, não foi? Não olha para trás. Aí está saindo a família. Aí a mulher olha para trás. E aí? Ficou ela listada de sal e a família continuou prosseguindo. Por quê? Porque obedeceram. Deus mandou não olhar para trás, não olhar para trás para quê? Deus mandou ir adiante. Deus não mandou olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente. Né? Louvado seja o Senhor. É a mesma coisa. Deus está falando através da palavra. Deus está nos alertando. Deus está falando o que vai acontecer no mundo. E a pessoa está olhando para trás. Aí louvado seja o Senhor. A Bíblia fala que o arrebatamento vai ser um piscar de olhos. Pum! Pum! Já foi. Cadê? Só vai ficar, meu irmão. Quem está na desobediência, irmão. Vai ser dia de surpresa. Vai ou não vai? A pessoa está... Fulano ficou, ciclano ficou, ciclano... Aí, meu irmão. Aí é só choro, lamento. Mas o Senhor não avisou? O Senhor não falou? Falou, irmão. Então, louvado seja o Senhor. O momento de colocar a casa em ordem é hoje, irmão. Aleluia. O profeta, louvado seja o Senhor, foi lá e entregou a mensagem ao rei. Coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu vai morrer. Não foi isso que Isaías falou para o rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu vai morrer. E o profeta saiu. Mas o que o rei fez? Virou o rosto para a parede, começou a se humilhar. Senhor, lembra como eu andei em fidelidade contigo? Lembra como eu obedeci, Senhor? Tem misericórdia de mim. Tem compaixão da minha alma, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. O Senhor, louvado seja o Senhor. O profeta saindo do pátio. Deus mandou falar assim para ele: volta lá. Ele se arrependeu. Sua lágrima chegou diante de mim. Vai lá, louvado seja o Senhor. Aleluia. Diga para ele que ele vai viver mais 15 anos. Vou curá-lo. E para saber que, louvado seja o Senhor, que é Deus que está falando com ele, eu vou tocar, louvado seja o Senhor, no templo, nos sinais. Vou mostrar para ele que é eu que estou falando. Para que não haja dúvida. Louvado seja o Senhor. Para que não haja indagação. Será que é Deus mesmo que está falando? Será que é o Senhor, louvado seja o Senhor? Só quem faz essa pergunta, pastora, é quem não conhece a voz de Deus. A Bíblia fala, louvado seja o Senhor, quando o Espírito falar, não endureceis o vosso coração. Não endurece o teu coração, Deus está falando. Coloca a casa em ordem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Coloca a vida no altar. Aleluia. Verdade, Deus. Coloca na posição, aleluia. Eita Deus vivo, aleluia. Não é momento, louvado seja o Senhor, de brincar, de ficar, aleluia, olhando para um lado, para o outro. Aleluia. Jesus está às portas, irmão. Aleluia. Jesus está voltando. É Deus. E vai pegar muito quente de calças frouxas. O Senhor está falando, meus irmãos.
Enquanto, aleluia, o profeta está, aleluia, no pátio, ainda tem tempo. Aleluia. Enquanto Jesus ainda não voltou, tem tempo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não se preocupa em acumular tesouro na terra. Aleluia. Preocupa-se em acumular tesouro na glória. Aleluia. Aonde não entra traça, aonde não entra ferrugem. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. Venha trabalhando em cada coração, meu Pai. Venha tomando, meu Pai, a família clínica da alma, Senhor. Ah, Senhor, Deus de poder e glória. Senhor, venha, Senhor Deus, agora levantar, meu Pai, vida, Senhor. Obedientes, compromissadas com a tua palavra. Ah, meu Pai, que não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor Deus da glória, a perseverarmos até o fim, Senhor, ao grande dia que nos encontramos contigo, meu Pai. Entra com a libertação, entra com a transformação, entra, meu Pai, com a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, meu Senhor, tudo no seu devido lugar, meu Pai, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Ainda de pé, meus irmãos, você que trouxe a sua oferta, o seu voto, glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo para abençoar a obra do Senhor. Ok? Pode. Tem ali, abrir. Você não tem louvado, você não tirou o seu voto, você trouxe a sua oferta, né? Isso. Isso. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, aleluia, para abençoar a obra do Senhor. Levante para os altos céus. Se você não tem, levante as suas mãos ungidas que Deus irá te preparar para você ter para abençoar a obra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, meu Pai, sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Pai. Meu Deus, para agora, meu Pai, que está honrando com o seu voto, Senhor, com o seu dízimo, Senhor, Deus da glória, com a sua oferta, meu Pai. Aquele que não tem, vem preparar para que tenha, Senhor, para abençoar a tua obra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Tem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. E o Senhor vai abençoar. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que ofertam de bom coração. Para ele move paz e alegria, abençoando o Senhor cada dia. Tem ofertas com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Tem ofertas com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará, e o Senhor vai abençoar. Glória a Deus! Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Amanhã nós temos a campanha, né? Da justiça divina. Venha, louvado seja o Senhor. Já está aqui o martelo. Amanhã, louvado seja o Senhor, vai ser usado. Louvado seja o Senhor. Pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus, né? Venha participar da campanha, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer 7, né? 7 quinta-feira, louvado seja o Senhor. Hoje é a campanha do batismo com o Espírito Santo, né? Louvado seja o Senhor, continue buscando, continue orando, né? Louvado seja o Senhor, porque, meus irmãos, é necessário. É necessário buscar o revestimento do fogo, do Espírito, né? Louvado seja para que Jesus venha transformar e te fortalecer na sua presença. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira tem a campanha na nossa irmã Jussiara, né? Domingo nós temos a campanha,
glória a Deus, uma carta para Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, venha compartilhar. Fique firme. Fique firme com Jesus. O diabo não está brincando, não. O diabo está matando, roubando, destruindo, né? Nós vemos direto aí, né? Ele que trabalha com isso aí, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu vou botar um livramento que Deus me deu antes não, no trabalho. Vem cá, contar esse livramento, edificar nossa fé. Glória a Só da Deus. igreja da paz do Senhor, amém? Ei, Eu sou bombeiro em Santos e aqui no São Vicente eu trabalho no SAMU. Ontem de onde saiu do SAMU, aí estava indo para casa e ia lá na farmácia para comprar um remédio. Então, glória a Deus. e não sei por que eu passei na farmácia e falei, não vou parar nessa, vou parar na outra, na Maconde. E eu estava com aquele colete tático, a roupa tática do SAMU, que muitos acham que é até da Guarda Municipal. Quando eu parei, engraçado que eu fui descer da moto, nunca aconteceu isso. A moto buzinou. Daqui a pouco me saiu um cara com uma pistola que estava assaltando, ele fez assim na minha cara assim e saiu correndo. Ali deu um livramento de morte. Por quê? Porque ele me confundiu com o guarda municipal. Aí na hora eu vi a mão de Deus. Também arrepio quando eu falo. E o pessoal falou assim, obrigado por ter aparecido. Então eu creio que Deus me protegeu e estava dando livramento para aquele povo. Porque eu estava falando assim, se fosse nessa farmácia, sabe o que você falou? Vou na outra. Eu parei essa farmácia e vou na outra. E nisso que eu fui descer, nunca aconteceu isso. A moto buzinou. O pessoal estava tudo no chão. Aí quando eu buzinei, quando ele me viu, ele pegou a camisa assim, fez as pistolas e saiu correndo. Aí eu peguei, fui na fora, tinha um rapaz, eu falei, pô, você só no público aqui, o pessoal tá roubando. Aí eu falei, vamos atrás, ele falou, vamos atrás, que também a gente tem que vigiar, né? A gente tem que vigiar, né? Então eu creio que isso foi um grande livramento, porque ele podia dar um tiro na minha casa, no meu peito, enfim. Né? E ali a mão de Deus ali me protegeu as pessoas que estavam na farmácia. Então esse tipo de trabalho que eu trabalho, eu falo muito com Deus, não posso sair e não voltar mais. Ontem uma moça se matou, de 21 anos enforcada aqui, no São Paulo. Foi lá perto da minha casa. Então, e essa semana todinha, tem gente jovens, vocês que têm filhos de 15 a 20 anos, presta atenção, um jovem de 17 anos se matou porque a namorada largou. Outra jovem de 15 anos se matou porque a namorada largou. Então, tão enforca, eu falo porque eu vivo isso. A gente não é nada. A coisa mais preciosa que a gente tem é a vida. Né? E as pessoas se preocupam em carro, em moto, em ganhar dinheiro, e a gente não é nada. A própria Bíblia diz que a gente não pode ver como ladrão, a gente não sabe o dia nem a hora. Né? Então, tipo assim, eu dou custo todo dia eu falo para meus filhos, eu posso sair e não voltar mais. Igual antes do ontem. Isso não é Deus. Então, dá um tiro na minha cara e acabou. Eu ali inocente, e engraçado uma mulher aqui, tipo assim, eu ia falar primeiro aqui na farmácia, eu falei, eu vou outra. Sabe aquela coisa assim? É Deus. Aí quando eu desci, nunca aconteceu isso. Eu fui descer, o colete buzinou. Quando o cara viu a buzina, o cara me olhou assim, já pegou o pistola e saiu correndo. E o pessoal começou a chorar, gritar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Enfim, né? Foi Deus. Eu estou contando o livramento, porque eu falei para Deus que ele contou o livramento, né? E foram outros livramentos, teve esse incêndio aí ontem, aí, que eu coloquei no grupo, ontem a gente fez treinamento, enfim. É complicado, eu faço o que eu amo, né? Eu estudei para isso, eu amo o que eu faço. Não tem coisa mais prazerosa que você salvar uma vida. Eu já fiz até parte, né? No SAMU eu fiz parte. Então é muito gostoso, é uma coisa que não tem explicação, né? Eu creio que isso é uma dádiva de Deus, né? Porque nem todos estão preparados para isso. Então, tipo assim, às vezes porque eu não venho, irmãos, é porque eu trabalho muito, eu trabalho todos os dias, eu trabalho desemprego, sou pai solteiro, crio meu filho, faço faculdade, eu sou um cara que eu corro atrás da minha bola. Então muita gente me julga pela aparência, né? Meu jeito, minha tatuagem, minhas roupas, enfim. Só que eu sou um cara bem temente a Deus. Porque eles me conhecem, foram meus pastores, da Deus e Amor. Eu me batizei nas águas, tinha 22 anos, tenho 47 hoje. Né? Então, tipo assim, eu não estou fazendo nada por quê? Porque eu não sou casado, nunca casei, eu sou solteiro. Então eu não vou fazer de qualquer jeito. Né? Eu tenho um dom de revelação. Meu testemunho é muito forte, onde eu vou contar aqui, você da magia negra. Minha mãe era mãe de santo. Minha mãe se matou com 52 anos, eles fizeram campanha. Eu tinha pacto com o Exu. Eu tinha pacto no cemitério. Eu fiz muita coisa de errado. E quando eu fui para a igreja, Deus me transformou 3 vezes mais esses dons. Só que eu tenho uma luta espiritual muito grande, porque eu quero me afirmar e não consigo, por quê? Porque eu não sou casado. Eu nunca casei no civil. Né? Então, tipo assim, hoje eu quero fazer o que é certo. Porque na Deus é Amor, eu brinquei, eu aprendi muita coisa, eles sabem. Eu tinha uma pousada que eu ganhava 50 mil dormindo. Eu era próspero, tinha muita coisa. Eu perdi pela minha desobediência. Eu perdi por quê? Porque eu fui vulgar. Eu tinha 5 mulheres, uma sabia da outra. Porque hoje em dia você vale o que você tem, não o que você é. Hoje em dia o que manda é o dinheiro. Não é o amor, não é o afeto, não é o carinho. Então hoje eu quero fazer as coisas certas. Né? Muitas vezes a gente fala, se não vira Santa Ceia, porque eu fico triste.
Porque é chato você vir na igreja e você não poder tomar a Santa Ceia. Eu não tomo não é porque eles não deixam. Eu não tomo porque eu não acho digno de tomar. Porque eu sei o que eu faço. Cada um tem que se examinar. Né? Porque muitas das vezes a gente quer algo e a gente fala, Deus, me transforma. Porque no dia que eu vou entregar aqui, eu quero entregar certo. Porque para te dar exemplo, tem que ser exemplo. Quando as pessoas vão dar exemplo para mim, eu vejo a vida dela. Se não for exemplo, eu não pego como exemplo. Tá fico como dica, né, irmão? Eu posso dar exemplo, tem que ser exemplo. Então, tipo assim, meu pecado hoje é porque eu não sou solteiro. Eu sou solteiro e não sou santo. Felizmente, eu não sou santo. Né? Eu não sou santo, mas estou orando quando eu falar uma pessoa, estava orando por uma cidade difícil, mas que, tipo assim, o pacto que eu fiz há 25 anos atrás, foi uma pombagira. E essa pombagira da luta, por exemplo, eu posso estar namorando com ela. Por exemplo, não, desculpa. No começo é tudo lindo, daqui a pouco a pombagira vai atropelar nela. Tudo que ela faz, eu faço igual. E acaba terminando. Então eu tenho que me afirmar. O que a Bíblia diz? Primeiramente, nos correios dos céus e as demais coisas do Senhor acrescentada. Só que eu estou pedindo força. Por quê? Porque o meu trabalho já em si é complicado. Né? Meu trabalho em si, eu pego o cara, ó, peguei o cara esse dia que matou na mãe. Eu peguei, eu quebrei a dona Abertura, quebrei de soco. Porque mãe é sagrada. Uma mãe é para 100 filhos e 100 filhos é para uma mãe. O cara bateu na mãe, a mãe é policial aposentado. Aqui no Jockey, né? Era folgado e ele estava envolvido ele estava envolvido que matou o guarda municipal. Né? Eu não quero saber, eu tenho medo. Quando chegar a minha hora, irmão, eu só tenho medo de Deus. Eu sei que Deus pesa a mão. Já troquei tiro, já fui do PCC, já fiz de tudo. Já trabalhei com escolta, troquei tiro, fui preso. Minha trajetória é muito grande. Eu não tenho medo de nada, só tenho medo de Deus. Nem do capeta eu tenho medo, porque ele só vai até onde Deus permite. Amém, irmão? Só tenho que fazer testemunhos e amém. Deus foi bem forte, irmão. Para nos fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. Muitos são assim mesmo. Olha para a aparência, né? Olha para a fisionomia, esse é magrelinho, esse é aquilo, esse é gordo, esse é alto, esse é baixo. Olha para a fisionomia da pessoa. Mas quem conhece o coração é Deus. É Deus que nos sonda. Né? Deus nos livra, nos guarda, nos ama, né? Porque Ele tem propósito nas nossas vidas. Amém? Vamos fazer a oração da fé? Para nós irmos para a nossa casa, embaixo da bênção? Amém? Louvado seja, já foi dada a obra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, na tua poderosas mãos, meu Pai. Venha nos cumprir com o teu manto, com o teu sangue e teu vestimento, Senhor. Venha nos livrar de todo o mal, meu Pai. Realiza, meu Pai, os teus projetos, teu querer, a tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. É o que nós pedimos esta noite, Senhor. Com a certeza de céu prometido, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Estenda suas mãos ungidas, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e a amada igreja. Diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Adoramos o Senhor, quem impedirá? Amém. Que Deus abençoe a todos os Jesus. Amém. Tem um cafezinho. Vai calor.